que nós falamos no último sábado? Quem lembra da palavra do último sábado? O grilo. Quem lembra da palavra do último sábado? Ó o grilo, ó. Quem lembra da palavra do último sábado? Quem lembra da palavra do último sábado? Obediência, parabéns. Obediência. Foi um segredo, foi ou não foi? Um segredo direto do reino de Deus. Esse segredo chama-se obediência. Deus ama a obediência. Deus ama a obediência. E a obediência principal é a sua palavra, aos seus mandamentos, às suas leis. Essa é a obediência que Ele espera da gente. E eu falei também que o primeiro pecado foi o quê? Qual foi o primeiro pecado do homem? Desobediência. Desobediência. O primeiro pecado foi a desobediência. Abram a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 6, versículo 60. João, Evangelho de João 6, versículo 60. Tem um título aí, olha só. Diz assim, ó: as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna. Esse é o título. Então, nas nossas últimas reuniões, nós começamos a falar aqui sobre o reino de Deus, sobre como se tornar um filho, sobre como se tornar um herdeiro. Foi ou não foi? Nós vimos isso. Como que nós vamos nos tornar um herdeiro, filhos de Deus? E na nossa última reunião nós falamos sobre a obediência. Sem obediência é impossível nos tornar filhos de Deus, porque o filho obedece o pai. O filho obedece o pai. Você reconhece um filho pela obediência, que o pai não vai ficar pedindo alguma coisa para alguém que não seja seu filho. Mas a obediência é algo difícil, sim ou não? É ou não? Então olha só o que os seguidores de Jesus disseram. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. Ouviram o quê? O que Jesus estava ensinando, que eles tinham que largar o pecado, que eles tinham que obedecer. Então os seguidores ouviram isso. Eles tinham que largar tudo, largar aquela velha vida, aquela natureza humana que eles tinham e obedecer. E aí eles disseram o seguinte: eles reclamaram. Quem aqui reclama? Levanta a mão assim. Você reclama? Reclama do que seu pai fala, do que a sua mãe fala? Reclama. Nós temos o hábito de reclamar das coisas. Tinha uma pedra no caminho, você tropeçar, você reclama da pedra. O que essa pedra está aqui? Você reclama de tudo. Nós temos o hábito de reclamar. E a reclamação, muitas vezes ela é injusta. Às vezes a gente reclama por coisas completamente sem sentido. Então tem que tomar um cuidado com o que você reclama. Os seguidores de Jesus começaram a reclamar. E olha só o que eles diziam. Continua a leitura aí. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Então, presta atenção aqui agora. Você convive com Jesus? Você já viu ele, pegou nele pessoalmente? Não. Nós estamos falando aqui de homens que conviveram com Jesus pessoalmente, que estavam com Jesus, que ouviram os ensinamentos diretamente de Jesus.
Você ouve os ensinamentos por meio dos representantes de Jesus, os embaixadores, que são os bispos, os pastores. Eles são os embaixadores, eles são representantes de Jesus. A gente ouve os ensinamentos hoje por meio dos representantes, mas aqueles seguidores não, eles ouviram o ensinamento diretamente de Jesus, e mesmo assim estavam reclamando, e estavam falando o quê? Que era muito difícil. Falaram assim: olha, é muito difícil. E ainda diz mais, ele diz assim, ó: quem pode aceitar esses ensinamentos? Quem pode? Hoje eu faço a mesma pergunta para você. É muito difícil? É. Vou mentir, vou enganar você. É difícil obedecer? É. É difícil, não é fácil. Se eu chegar aqui para você falar assim: olha, a partir de hoje, para você ser filho de Deus, para você obedecer todos os mandamentos, todos os ensinamentos, vai ser muito fácil. Não é verdade, é difícil. É difícil. Obedecer os ensinamentos é difícil. Mas olha só o que aconteceu. 61. Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Deixa eu falar uma coisa para você. É difícil? É. Mas se você resmungar, se você murmurar, se você reclamar, mesmo em pensamento, Jesus sabe. Que eles não falaram nada para Jesus, mas Jesus sabia. Aí olha só o que Jesus disse para eles. Jesus disse assim para eles, olha, continuando aí: por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? Então ele perguntou para eles assim: olha, é difícil, agora porque é difícil, vocês querem me abandonar? Então Jesus faz a mesma pergunta. É como nós somos os seguidores, ele faz essa pergunta para nós hoje. É difícil. É difícil. Por minha causa, Jesus falando, eles vão te perseguir na escola, eles vão zombar de você na escola. Por minha causa, eles vão te chamar de crentinha, eles vão zombar de você, eles vão te chamar de boba, de careta, de Mariazinha da igreja. Por minha causa. Então vai ser difícil? Vai. Por minha causa, vocês vão ter que abandonar aquela história de ficar lá do colégio, que todo mundo fica com todo mundo, sabe? Sabe o ficar que todo mundo fica com todo mundo? Vocês vão ter que abandonar isso. Que a moda, todo mundo fica com todo mundo. Sabe aquele funk que todo mundo ouve, que a letra é impura, que distorce a letra? Vocês vão ter que abandonar. Vocês vão ter que abandonar. E isso vai ser difícil. Aquele programa de televisão que você gosta, cheio de piadinha, mas também cheio de moralidade, você vai ter que abandonar. Aquele pânico na TV, você vai ter que abandonar. Vocês estão vendo quantas coisas vocês vão ter que abandonar? E eu não citei aqui nem 10. Mas vai ser difícil. Tudo que vocês vão passar vai ser difícil. Porque foi difícil naquela época que não tinha tecnologia como tem hoje. Não tinha WhatsApp, tinha internet. Naquela época era difícil. Imagina hoje, que você tem acesso a tudo. Se naquela época era difícil, imagina hoje. Vamos continuar a pergunta de Jesus? Olha o que ele fala. Ele fala assim:
E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Aí ele faz essa pergunta para eles: vocês vão me abandonar porque é difícil? Mas e se vocês vissem o Filho do Homem, o Filho de Deus, subindo para o lugar onde estava antes? Ou seja, ele fala assim: e se eu não estiver mais com vocês? For para junto do meu Pai. O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. Ele faz isso. A vida, quem dá é o Espírito de Deus. O ser humano não pode fazer isso. Não tem como o ser humano fazer isso. E a vida que ele está falando não é essa vida nossa aqui, não. Ele está falando da vida espiritual, a vida eterna. Essa vida, só quem dá é o Espírito de Deus. Por isso ele fala assim para você: olha, convém que você nasça de novo. Largue tudo que é da natureza humana e nasça do Espírito, sem pecado, sem falha, numa nova vida. Uma nova vida. Continua a leitura para você entender. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Não creem. Então, a mesma situação que Jesus vivenciou com seus seguidores quando ele era homem ainda, antes de se tornar um corpo vivificado, ele presenciou isso. Ele pregava para as pessoas, ele ensinava para as pessoas a mesma coisa que eu tenho falado para vocês nas últimas reuniões, que para você nascer de novo, você precisa largar a natureza humana e viver uma vida de obediência. Para você nascer de novo, você tem que largar essa natureza humana e viver uma vida de obediência. Se você não fizer isso, você não nasce de novo. E ele vai e diz, mesmo diante disso, mesmo diante dele ensinando isso, provando isso para vocês com a Bíblia, através da palavra, muitos ainda não creem. Muitos ainda não estão nem aí. Muitos não estão preocupados. Não tem como você ser duas pessoas. Tem como você ser duas pessoas? Tem? Tem como você ser duas pessoas ao mesmo tempo? Não. Ou você é nascido de Deus, ou você é nascido do mundo. Se você é nascido de Deus, você obedece a Deus. Se você é nascido do mundo, você obedece e vive as coisas do mundo. Se você é nascido de Deus, você obedece e vive as coisas de Deus. Não tem como você ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é uma, ou você é outra. E para você ser uma, você tem que renunciar à outra. Continuando a leitura, aqui nós estamos no versículo 64. Mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que iam crer nele, e sabiam também quem ia traí-lo. Então Jesus já sabia de tudo. E Jesus já sabe de você também. Não adianta você tentar enganar ninguém. Você pode enganar o seu pai, você pode enganar a sua mãe, você pode enganar os seus colegas, você pode me enganar, você pode enganar a Edith, mas a Deus não tem como. Porque Ele já sabe tudo, desde o começo. Olha aqui o que diz, ó. Já sabia desde o começo. Desde o começo Ele já sabia. Jesus continuou:
Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Só pode vir a Jesus a pessoa que é trazida pelo Pai. Você sabe por que você está aqui hoje? Porque foi Deus que te trouxe. Você sabe por que você está ouvindo essa palavra hoje? Porque foi Ele que te trouxe. Porque senão você não viria. Alguém vê obrigado? Porque Deus colocou isso no seu coração. E Deus, Ele tem esse poder de colocar o desejo de ir e de endurecer o coração. Veja Faraó. Todo mundo conhece a história do Egito. Sim ou não? Moisés ia lá e falava com eles. E a Bíblia diz assim, olha só, que Deus endureceu o coração de Faraó para não libertar o povo. Quem endureceu o coração? Deus. Veja que foi Deus quem endureceu o coração. Então não tem como. Se você veio aqui hoje, foi porque Deus amoleceu o seu coração. Se você está aqui hoje, é porque Deus amoleceu o seu coração. Então a palavra que você está recebendo é para você, é para a sua vida. E ele continua, olha só. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Olha só, quem é Jesus? Aqui o bispo tem, essa igreja, ela tem essa característica de pregar isso aqui. Veja que o bispo, ele prega aqui a verdade. E ele não se preocupa se você vai embora ou se você vai ficar, mas ele prega a verdade. Ele faz como Jesus fez. Da mesma forma, eu também estou fazendo com vocês. Eu estou pregando como Jesus fez. Às vezes a pregação é dura, porque fala a verdade. Tem um ditado aí que é muito sério, vocês conhecem? A verdade, como é que é o ditado? A verdade, fala alto, vocês conhecem, a verdade dói. Por que a verdade dói? Porque você não está nela. Você está fazendo o contrário à verdade. Esse ditado ele tem muito sentido, tem ou não? Olha só, Jesus disse: eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por... Então ele está falando o seguinte, ele está falando, quando você fala assim, a verdade é Jesus. Por que ela dói? Porque ela vai te confrontar. Ela vai te confrontar onde você está errando, o que você está fazendo de errado. Ela vai pegar lá na sua ferida onde está errado, para você mudar. Para você mudar. E isso Jesus fez com seus discípulos. E o que aconteceu com eles? Alguém sabe? Quando Jesus fez isso, falou para eles a verdade, o que aconteceu com os discípulos? Os seguidores. Então olha só o que diz aqui. Então, por causa disso, muitos seguidores, versículo 66, por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Olha só, Jesus estava tão preocupado com eles, Jesus estava tão preocupado, mas ele estava tão preocupado com eles, porque vamos pensar um pouquinho juntos. Olha só, quem é dono do reino? É Jesus? Sim ou não? Ele é o dono do reino, né? O reino é dele. Ele é um dos reis. Ele está sentado ao lado do Pai, que é Deus. Então, ele é um dos donos do reino. Quem é que tem interesse em ir para o reino? Ele ou os seguidores? Quem é que não tem o reino? Então, pensa como rei agora. É eu que tenho que ficar correndo atrás de...
Eu sou o rei, eu tenho que ficar correndo atrás de você para você ir para o meu reino? Ou é você que tem que ficar me pedindo para entrar no meu reino? É o seguidor que tem que pedir ao rei, e não o contrário. E não o contrário. Jesus, ele falou a verdade para eles. Essa é a verdade. Se você quiser, venha. Porque uma coisa que Deus não faz com ninguém é obrigar a nada. Deus obriga alguém a alguma coisa? Sim ou não? Obriga? Não obriga? Por isso ele deu quando ele criou o homem, ele deu para ele uma coisinha chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio, que significa liberdade. Então ele não vai te obrigar, ele vai te ensinar. Ele vai te mostrar o caminho. Você segue se você quiser. Você sempre tem uma escolha. Aí Jesus viu então os seguidores dele abandonando. Aí ficou quantos? Só ficou os 12. Os 12 discípulos de Jesus ficaram. Aí olha só o que aconteceu. Versículo 67. Então ele perguntou aos 12 discípulos: vá atrás deles, busca eles. Por que vocês deixaram eles irem embora? Foi? Não perguntou isso não? Por que eles deixaram eles irem embora? Não foi não? Ele perguntou o quê? Será que vocês também querem ir embora? Olha como ele estava preocupado. Porque ele está oferecendo o reino. Está oferecendo o reino para você. Está oferecendo o reino. Lá, aqui na Bíblia, eu li uma passagem que era uma dúvida minha antiga. Falava assim: como que nós seremos lá no céu? Lá no reino? Como que nós seremos? Quem já teve essa dúvida? Levanta a mão aí. Como é que nós ficaremos lá? Como é que nós nos comportaremos lá? O que nós seremos lá? Nós iremos nos casar lá? Iremos ter uma esposa? Filhos? Sabe o que a Bíblia fala? Esse mesmo questionamento já foi questionado para Jesus. Jesus disse: lá vocês não se casarão, vocês não terão esposa nem esposo. Lá vocês serão como anjos. Vocês serão como anjos. Agora, uma principal característica dos anjos é a obediência. Se você não obedece, não tem como você entrar no reino. Como é que você vai ser como anjo se você não obedece nada? Você já parou para pensar nisso? Como que você vai lá para o reino sem você obedecer em nada? Não tem como. Tem que ter obediência. Por isso Jesus não estava preocupado com quantidade. Ele não estava e nem está. Ele está preocupado com qualidade. É que você de coração, sincero, puro, verdadeiro, por mais que seja difícil, você obedeça. Foi o que ele falou para os discípulos. Será que vocês também querem ir embora? Ele falou para eles assim, vocês querem ir também? Aí olha o que Pedro respondeu. Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Olha só como é forte isso. Quem é que nós vamos seguir se Jesus tem as palavras que dão vida eterna? Aí ele fala aqui, Jesus tem o quê? Que dá vida eterna? Palavra. Quem tem lido a palavra? É isso aqui, É isso aqui que te dá vida eterna. Jesus foi para junto ao Pai, mas ele deixou o manual.
Manual do reino. Manual que dá vida eterna. Mas e como esse manual é desprezado? Você tem um manual para a sua vida, para tudo na sua vida. Vocês já perceberam que esse manual fala de tudo? Fala de sexo, fala do relacionamento de pai com filho, fala de homossexualismo, fala ou não fala? Pode ou não? Nós lemos, não lemos? Aqui diz que são relações sexuais proibidas. Um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher. Está em Levítico. São relações sexuais proibidas. Então, a Bíblia fala de tudo. É um manual para tudo. Então, não despreza o manual, não. Lê. Mas tira todo dia uma parte do seu tempo. Constrói um hábito. No primeiro dia você vai ler meia hora, 15 minutos. No segundo dia você vai ler 30 minutos. Mas a leitura vai ser tão gostosa que no outro dia você vai ler 40 minutos, 50 minutos. No outro dia você vai estar lendo 1 hora e 10. Cada dia que você for lendo, você vai gostar mais, porque Deus vai falar com você. Você vai entender. Ele vai te dar uma direção. Mas no primeiro dia vai ser difícil. Você vai sentir vontade de comer alguma coisa. Vai ter vontade de ir lá olhar a geladeira, como é que ela está. Aí você não come nada, você só abre a geladeira assim. Aí olha, aí fecha. Aí volta. Mas você precisa começar. Começa a ler a Bíblia. É a melhor coisa que você pode fazer. Mas eu gosto muito de televisão. Quanto tempo você gasta assistindo televisão? Eu assisto a manhã inteira, começo 8 horas da manhã, vou até meio-dia. O que você aprende lendo televisão? Vendo a televisão? O que acrescentou na sua vida? De ensinamento. O que acrescenta na sua vida a televisão que você assiste pela manhã até meio-dia? Ou você pega 4 horas da tarde, aí assiste Malhação, aí pega a novela das 6 e vai até o jornal e para. O que você adquire de conhecimento? O que você adquire de conhecimento? Nada. O que você aprendeu de novo com aquele dia de novela? Nada. Mas você tem um manual para a vida. Usa o manual. Despreza não. Foi o próprio Deus que fez esse manual para você. Para você não errar mais. Para você não sofrer. Por que as pessoas sofrem? Sabe por que as pessoas sofrem? Você sabe por que as pessoas sofrem? Por causa das suas escolhas. Por que ela escolhe errado? Porque ela não tem conhecimento. Você escolhe errado porque você não tem conhecimento. Mas o conhecimento vem de Deus e Ele deixou tudo aqui para a gente. Tudo aqui. Aí Ele fala para você assim, olha, se você tiver fé, tudo o que você pedir, sem duvidar, será entregue a você. É um ensinamento. É um ensinamento. Mas a televisão te ensina, o mundo está em crise. Desemprego está altíssimo. É você dar ouvidos ao que a televisão diz. Você não dá ouvidos ao que Deus diz. Então você está se alimentando do que é ruim. É esse o problema.
Encontre uma palavra que salva perto de você. Em Valparaíso, Rua 19, quadra 61, lote 11, Jardim Oriente, próximo a Eletrosom. Em Águas Lindas, Avenida Porto Velho, quadra 49, lote 6, Jardim da Barragem 2, a 100 metros do Candango. Em Formosa, Avenida Maestro Joaquim de Abreu, número 577, setor Nordeste, próximo ao Colégio Alta Vidal.